Boa tarde, galerinha. Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Matemática em casa com a professora Rita. Então, hoje nós vamos estar dando início ao nosso estudo dos polinômios, que é o nosso novo conteúdo, viu? Então, vamos começar a calcular. Olha só, aqui eu tenho um quadradinho representando a figura 1, um retângulo representando a figura 2 e um quadrado menor representando a figura 3. Bem, para trabalharmos com polinômio, nós vamos começar calculando a área dessas figuras geométricas. Olha só, o nosso quadrado 1, ele tem medida de lado x, então todos os lados dele mede x. O nosso retângulo de área 2 tem medida de base y, porque o nosso quadradinho menor de área 3 tem medida de lados y também. A nossa altura do retângulo, nós temos aqui, ela tem a medida x, que é a mesma medida do nosso quadradinho de lado x. Bem, então vamos ver como fica. A medida de área 1, que é um quadrado de lado x, ela vai ser igual a x ao quadrado. A medida de área 2, que é um retângulo, a área é base vezes altura, vai ser igual a xy. A medida de área 3, que é novamente um quadrado de lado y, então a área é y ao quadrado. A medida da área total dessa figura, formada pela área 1 mais a área 2 mais a área 3, vai ser igual à medida da área 1, x ao quadrado, mais a medida da área 2, xy, mais a medida da área 3, y ao quadrado. Então, essa expressão algébrica que nós encontramos, que é a expressão algébrica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, indica uma adição de monômios não semelhantes. Por que não semelhante? Porque todos eles possuem a parte literal diferente, certo? Toda adição ou subtração de monômios não semelhantes é chamada de polinômio. Então, essa expressão nos deu um polinômio. Vamos lembrar que monômios não semelhantes são aqueles que não possuem a mesma parte literal. Então, a expressão x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado é um polinômio de 3 termos. Cada monômio é chamado de termo do polinômio. Observe que esse nosso polinômio, ele foi formado pelo monômio da área 1, x ao quadrado, mais o monômio da área 2, xy, mais o monômio da área 3, y ao quadrado. Vejamos então. Alguns polinômios recebem nomes especiais conforme o número de termos. Vejam a tabela. Então, a gente tem uma tabelinha aqui que está separadinho o número de termos, o nome e exemplos desses polinômios, tá? Então, quando ele tem um termo, ele é chamado de monômio e os exemplos são 2xy, x ao quadrado e 3b ao cubo. Quando ele tem 2 termos, ele é chamado de binômio. O exemplo é x ao quadrado menos c elevado à quinta. Quando ele possui 3 termos, ele é chamado de trinômio. E o exemplo é AB mais x ao cubo menos c ao quadrado. Ou seja, eles receberam os nomes conforme a quantidade de termos. Redução de termos semelhantes. O que é isso? O que é reduzir um termo semelhante? Bem, digamos que aqui a gente tenha um canteiro, tá? Vamos fazer um canteiro. Então, a gente fez esse desenho, o nosso canteiro tem esse desenho. E o nosso canteiro possui uma medida de lado 4x, outra 3y, outra 2x, outra de 2x, outra de 2y e o ladinho ali de y. Bem, vamos fazer uma adição algébrica com todos esses termos, ou seja, com todas as medidas do nosso canteiro.
Então, ela vai ficar assim: 4x mais 2y mais 2x mais y mais 2x mais 3y. A forma reduzida se dá pela simplificação da expressão, ou seja, reduzir é adicionar ou subtrair os termos semelhantes conforme apresenta a expressão. Então, a nossa expressão apresentou essa adição algébrica, certo? Então, olha só. Os coeficientes que acompanham a variável x é 4, 2 e 2. Então, eu separei ali junto da variável x. Aí, você soma os coeficientes, que é 4 mais 2, que dá 8, e repete a variável. Então, você tem 8x. Os coeficientes que acompanham a variável y é 2 mais 1 mais 3. Somando esses coeficientes, eu tenho 6, repete a variável 6y. Então, na minha medida desse canteiro, eu tenho 8x mais 6y. Então, a expressão vai ficar assim, ó, 8x mais 6y. E quem é esse 8x mais 6y? É o polinômio resultante e é o perímetro dessa figura que a gente acabou de desenhar, certo? Então, quando a gente adiciona ou quando a gente subtrai, a gente encontra um polinômio reduzido, ou seja, nós unimos, reduzimos os termos semelhantes. Certo, pessoal? Então, valeu, até a próxima. Estude as páginas indicadas no roteiro, que eu estou enviando junto com o vídeo, tá? Façam as atividades e me envie na data que vou estar colocando lá no WhatsApp, ok? Fiquem com Deus e até breve.